Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Miguel. Estou aqui em representação do Grupo CCR para apresentar esse trabalho apresentado aqui para a premiação da revista Empreiteiro. Obrigado à organização pelo convite para apresentar esse trabalho, titulado Construção e Monitoramento do Acostamento com 100% de material fresado ativado com agente rejuvenescedor. O material fresado, pessoal, para quem não está muito acostumado com esse termo, é o subproduto que a gente obtém das atividades de manutenção do revestimento asfáltico em pavimentos. Após um determinado período, um ciclo de vida do pavimento, a gente precisa fazer a remoção desse material para substituir por um novo concreto asfáltico. Para isso, a gente utiliza fresadoras, e daí o nome de material fresado, ou simplesmente fresado, como a gente chama. Esse material, pessoal, está composto por mais ou menos 95% de agregado mineral e 5% de ligante asfáltico envelhecido, tá? Que ficou por vários anos exposto às condições do clima e do tráfego. Esse material ainda apresenta boas características para ser utilizado em diferentes atividades de pavimentação. Daí que em inglês o pessoal chama ele de Reclaimed Asphalt Pavement, ou também como a gente chama em português diretamente de RAP. Tá? De fato, esse é um dos materiais mais reciclados atualmente no mundo. Tá? E justamente no Grupo CCR, há mais de 20 anos, a gente vem tentando encontrar viabilidades técnicas sustentáveis para podermos reaproveitar esse material nas próprias atividades de manutenção. Tá? São vários os casos, ao longo desses mais de 20 anos, que a gente vem tentando utilizar em diferentes unidades e concessões rodoviárias. Na CCR Nova Dutra, na CCR Rodonorte, na CCR Autobahn, a gente tem feito uso já desse material fresado de uma maneira rotineira, com estabilização com cimento Portland, emulsão asfáltica e também espuma de asfalto. Porém, desde o ano 2014, a gente vem experimentando no nosso Centro de Pesquisas Rodoviárias a utilização de material rejuvenescedor, de agentes rejuvenescedores, para poder ativar esse CAP, esse asfalto envelhecido que se encontra no fresado. Até o ano 2021, a gente tinha uma política que no grupo nos permitia fazer doação desse material fresado, principalmente aos municípios lindeiros das rodovias que a gente administra. Essa política mudou em 2021 e a gente começou a ter metas internas no ano 2022 para fazer o reaproveitamento com porcentagens mínimas em todas as atividades do Grupo CCR. Então, no ano passado, a gente teve a meta de atingir pelo menos 17% de reaproveitamento de todo o material gerado no grupo. A gente atingiu essa meta e neste ano a gente já tem a meta de 20% com vistas de crescer esse reaproveitamento nos próximos anos. Falando um pouquinho mais aqui do assunto que a gente apresentou, né, para a premiação, comentei que em 2014 a gente começou a estudar os agentes rejuvenescedores no processo de reciclagem do material fresado e no ano 2018 surgiu a oportunidade de levar esse estudo do laboratório a um trecho experimental justamente próximo ao pedágio de Jacareí na rodovia Presidente Dutra. Naquele segmento a gente precisava fazer um reforço estrutural das faixas de tráfego principal com 4 centímetros de espessura. Isso geraria um degrau com o acostamento que não é permitido no nosso contrato com a NTT. Então, a faixa de acostamento, pessoal, é uma faixa destinada apenas para o tráfego emergencial e para paradas também emergenciais dos veículos. Então, a solicitação que a gente tem nessa área do pavimento é mínima. Então, a gente achou adequado começar a avaliar precisamente nesse segmento o material reciclado com o agente rejuvenescedor.
Construímos um trecho experimental de 90 metros de extensão, com 3 metros de largura e 4 centímetros de espessura. A primeira etapa, para esse estudo que se iniciou, a gente tinha o registro desde 2014, como eu falava, estudando isso aí, mas para esse caso específico fizemos também um programa laboratorial. O Grupo CCR tem um centro de pesquisas rodoviárias, um laboratório específico para análise de materiais, localizado junto à sede da Rio SP, em Santa Isabel. Feito esse estudo inicial no laboratório, a gente passou para a aplicação em campo do trecho experimental. Para o estudo laboratório, a gente coletou um material fresado que tinha num canteiro próximo àquela obra, levamos até a empreiteira Fremix, que é uma parceira nas atividades de reciclagem do Grupo CCR, onde esse material foi primeiramente britado, peneirado, para depois ser coletado e levado até o nosso laboratório, onde foram feitos ensaios de caracterização, dosagem e também determinação de parâmetros mecânicos para o dimensionamento. Para desenvolver esse estudo no laboratório, a gente teve a parceria com a empresa Cargill, quem disponibilizou também seus consultores nos Estados Unidos para fazer todo esse processo de dosagem. A gente fez um fracionamento desse material britado, quer dizer, não é simplesmente pegar o material britado e levar para fazer a mistura com agente rejuvenescedor. A gente fez todo um beneficiamento desse material fresado para poder atender a uma determinada faixa granulométrica que a gente chama de 19 milímetros, que é uma faixa que normalmente a gente utiliza também no concreto asfáltico usinado a quente. Nesse material também a gente determina o conteúdo de asfalto. Tá? Vejam que a fração 1, que é a fração mais graúda, tem um teor um pouco inferior, e a fração um pouco mais fina tem um teor de asfalto um pouco superior. Conhecer esses teores residuais de asfalto que tem o fresado é fundamental para a gente poder iniciar o processo de dosagem em laboratório. Esse processo que foi realizado então no nosso laboratório, com 100% de material fresado e agente rejuvenescedor, utilizou a metodologia Marshall para compactar corpos de prova que simulam a compactação de campo. E nesses corpos de prova a gente fez toda uma validação de parâmetros mecânicos necessários tanto para o dimensionamento como também para o controle executivo do trecho experimental. Com todos esses estudos a gente chegou num teor inicial de 1,8% de agente rejuvenescedor para ser aplicado no trecho experimental. O agente rejuvenescedor da marca Cargill, especificamente chamado de ANOVA 1300, foi misturado em uma usina específica de reciclagem da marca Virgin KMA 220, tá? Nessa proporção que foi determinada no laboratório. Esse material pronto, já misturado, foi armazenado durante 3 dias, tá? Coberto com lonas, porque nesses 3 dias é onde vai acontecer, como a gente chama, a mágica, tá? Desse agente rejuvenescedor poder ativar esse CAP, esse asfalto que está envelhecido no fresado. Passado esse tempo, então, a gente levou o material até o local onde iria acontecer a obra. Vejam que a obra iniciou pela aplicação do concreto asfáltico usinado a quente, né, que a gente chama de CAUQ, na faixa 2 de tráfego, a faixa mais à direita, e logo ao lado a gente aplicou então no acostamento esse material reciclado com o agente rejuvenescedor. Para esse serviço, contamos com a parceria também da construtora Serveng, que utilizou os mesmos equipamentos utilizados para a execução do concreto asfáltico usinado a quente. Então, para os operadores não houve nenhuma novidade quanto a utilizar esse material com relação ao material a quente. Esse é um material que é inteiramente processado e aplicado e compactado a frio, pessoal. Para a compactação, também utilizamos o mesmo padrão de compactação, utilizando rolos de compactação, tandem vibratórios e rolos pneumáticos. Com a única diferença que, nesse caso, por ser a aplicação a frio, a gente não precisou de utilizar agentes antiaderentes nos rolos compactadores. Aqui uma imagem, pessoal, como vocês viram, a obra foi noturna,
a região da aplicação do teste é uma área com elevado volume de tráfego, onde a gente somente pode fazer obra noturna. E aqui uma imagem na manhã seguinte, dezembro de 2018, com o trecho finalizado, sem nenhuma novidade, sem nenhuma dificuldade. A única diferença foi que a gente não conseguiu imediatamente extrair corpos de prova para análise. A gente precisou ainda deixar um tempo, vamos dizer assim, de ativação do CAP, para a gente ganhar mais resistência nesse material. E aqui uma imagem 3 anos e 6 meses depois, também do trecho. Não apresenta ainda nenhuma manifestação patológica. Ao longo desse período de tempo, a gente conseguiu extrair vários corpos de prova. Se vocês veem aqui nessa imagem, a gente vê a extração de corpos de prova, para a gente continuar acompanhando o ganho de resistência que se obtém pelo agente rejuvenescedor no material fresado. A técnica que vocês veem foi de fácil aplicação, tá? A gente disseminou isso também dentro do grupo, e outras unidades do grupo, como a CCR SP Vias, a CCR Via Costeira, também já tem feito a aplicação da técnica, ok? E também outras unidades, como a atual CCR Rio SP, contabilizam essa técnica no plano de negócios para dar manutenção aos pavimentos. Como considerações finais, importante fazer uma boa gestão desse material fresado, garantir que ele se mantenha íntegro, quer dizer que eu não faça nenhuma contaminação desse material com outros materiais. Eu devo fazer um beneficiamento prévio, fazer a britagem, fazer o peneiramento, ok? O acompanhamento de outras obras que a gente fez, assim como nessa que a gente fez especificamente na época na Nova Dutra, nos mostrou que a gente pode também reduzir esse teor de agente rejuvenescedor até valores próximos a 1%, incrementando também o tempo de ativação antes da aplicação em campo. Também temos observado que outros equipamentos mais simples podem ser utilizados para fazer essa mistura, como simples betoneiras e também usinas de pré-misturado a frio. Finalmente, destacar que é uma técnica sustentável, a gente consegue reaproveitar praticamente, nesse caso aqui, 100% do material fresado, o que nos forneceu, dependendo da distância de transporte desse material fresado, economias de 20% a 40% com relação à utilização de uma mistura asfáltica convencional usinada a quente. Aqui gostaria de destacar e agradecer a Fremix, nesse processo importante para o beneficiamento do material fresado e para a mistura, a Serveng pela execução, e a empresa Cargill pela disponibilização também do aditivo e pela consultoria prestada durante esse período de aplicação. E aqui gostaria de agradecer a 2 pessoas especiais que estão presentes aqui na plateia, a Márcia Melo, representante na época da Cargill, que nos ajudou bastante nesse processo, né? Esse prêmio também é seu, Márcia. E a Valéria Faria também, que foi a idealizadora, na verdade, desse trecho, né? Eu era até reticente na época de aplicar, mas ela foi bastante insistente para a gente fazer essa aplicação. Então, um salve de palmas para elas também.